Para mais informações, acesse sempre o nosso portal jp.com.br. Mais uma vez, declarações do presidente Lula levaram o mercado a interpretar que a independência do Banco Central pode estar em risco. Repórter Alva Noceira, voltando aqui ao Jornal Jovem Pan, quais declarações deixaram o mercado agitado? Álvaro. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A troca de farpas entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, continua. Em entrevista à rádio O Tempo, o Lula disse que a taxa de juros só vai melhorar quando ele indicar o novo presidente do Banco Central. Lula acrescentou que ele não pode ficar brigando com Roberto Campos Neto porque ele foi o indicado pela gestão anterior. Vamos ouvir o que Lula disse. A taxa de juros de 10,50 é irreal para uma inflação de 4%. É isso. É importante todo mundo saber. Agora, eu não sou do Conselho Monetário Nacional. Eu não sou diretor do Banco Central. Então, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente que vai para o Senado e a gente vai construir uma nova filosofia. Roberto Campos Neto respondeu em entrevista ao Valor Econômico. Ele disse que as falas de Lula prejudicam o trabalho do Banco Central porque dão a entender que não há uma independência. Campos Neto lembrou que em 2022, um ano eleitoral, o Banco Central subiu a taxa de juros para 13,75%. Destacou que na última reunião do Copom, teve a manutenção da taxa de juros em 10,5% ao ano e que essa decisão ela foi unânime entre os diretores. Por fim, Campos Neto elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela busca pelo equilíbrio fiscal. Volto com você, Thiago. Informações da economia, declarações do presidente Lula. Bom trabalho para você. Começo agora por você, Cristiano Vilela. Essas declarações do presidente da República, mais uma vez falando sobre quem comanda o Banco Central, e são declarações muito explícitas, ou seja, há uma tentativa de reforçar as críticas contra ele, não apenas o Banco Central como instituição, mas talvez uma declaração mais personalista, não é? Mais uma vez, declarações muito fortes do presidente da República em relação ao presidente do Banco Central, fora do tom, exagerando, fazendo com que realmente Roberto Campos Neto seja um objeto de confronto por parte do governo, por uma série de fatores que nós, inclusive, já analisamos aqui no Jornal Jovem Pan. Campos Neto é uma figura que não tem voto, é uma figura que vem de um perfil mais técnico, ele acaba defendendo ou fazendo com que o país acabe tomando um remédio que nunca é simpático, sempre é um pouco amargo. Todos nós queremos, evidentemente, uma taxa de juros menor, mas na condição de presidente do Banco Central, ele não tem que fazer política. Na condição de presidente do Banco Central, ele tem que tomar medidas técnicas que sejam adequadas para reforçar e para resguardar a moeda brasileira. Então, nesse sentido, eu vejo que ele acaba sendo uma presa fácil nesse debate do presidente da República. Agora, o presidente pode conseguir fazer com que ele consiga motivar a sua militância. Mas, do ponto de vista institucional e estratégico, eu vejo que é um erro e isso vai fazendo com que a credibilidade do país, especialmente no mercado financeiro, acabe ruindo com isso. Não é à toa que o dólar está aumentando a cada dia. E Dora, já aproveitando que o Vilela falou, o que o presidente consegue com essas declarações? Ele consegue prejudicar exatamente aquelas pessoas para as quais ele diz que governa, que são os mais pobres. É isso, em resumo, o que ele consegue. Agora, acho que a declaração de hoje foi a mais grave de todas, porque não tem, Thiago, não é o que o mercado interpretou que era uma interferência. Foi uma afirmação de interferência, porque quando ele diz, hoje, eu não tenho diretor, eu não sou do CMD, mas isso vai melhorar quando eu indicar, o que ele quer dizer, a minha indicação vai ser capaz de alterar o andamento das decisões do Banco Central. Foi isso que ele disse. Eu não sei se o presidente se dá conta de que, quer dizer, ele se dá conta, porque ele fala para o palanque, e seria ok, a gente poderia aceitar discurso político, como o Vilela falou, fala para a militância, fala no palanque, isso seria até aceitável, não é muito aceitável, mas
daria para se incorporar se isso não causasse um prejuízo concreto nas contas, na situação do país. Como o presidente diz, é inaceitável a taxa de juros de uma inflação X. Ora, e ele diz, ninguém explica. A ata do Copom explicou perfeitamente isso, porque, né, por unanimidade houve essa decisão. Então, eu achei, realmente, não obstante, eu acho que até a parte de ataques ao Campos Neto, isso já está precificado. Essa questão da interferência que ele assumiu claramente, para mim, foi mais grave.